Oi, gente, tudo bem? Bom dia, ou boa noite, eu não sei na verdade, que hora vocês estão assistindo, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre o mundo grego e vamos lá. Aqui. Meu Deus, várias Deus. Então vamos começar sobre o mundo grego, né? A gente tem que lembrar que a Grécia ela é dividida em 5 períodos. A pré-homérica, que é a primeira, a segunda que é a homérica, a terceira que é a arcaica, a quatro que é a clássica e assim a quinta que é a helenística, né? A gente começa então pela pré-homérica, né? Que foi o período de formação da Grécia. A Grécia ela não tinha uma localização muito boa, por que ela não tinha uma localização muito boa, né? Porque na frente dela era o mar Mediterrâneo e atrás dela era uma região montanhosa. E o solo era arenoso, então era muito difícil para plantação, né? Era muito difícil achar um espaço ali naquela terra que ia nascer alguma coisa. Então, por ser pequeno e por uma localização bem ruim, era um território muito pobre. E ele era um exportador de população. O que é um exportador de população? A maioria que nascia ali na Grécia, aqui naquela região montanhosa, na frente do mar Mediterrâneo, ela não conseguia sobreviver ali na região. Então, ela era exportada, ela se exportava para as outras regiões onde ela conseguiria plantar e conseguir sobreviver um pouco melhor do que ela conseguiria sobreviver na Grécia, né? Que não tinha alimento para ela. E no princípio, a Grécia foi formada por 4 grupos étnicos, né? Que se formaram ali na Península Balcânica, que eram os cretenses, os aqueus, os dórios e os jórios. Por que eles se juntaram? Porque eles tinham a mesma língua e eles tinham culturas parecidas. Então eles se identificavam entre si por causa da língua, por causa da cultura e o que eles faziam, né? Mas eles não se conheciam como, eles não se autodenominavam gregos, né? Eles autodenominavam helenos e eles não chamavam Grécia, né? Eles chamavam de Hélade. Mas a gente tem que entender por que homérico, né? Por que período pré-homérico, por que período homérico, né? A gente tem que lembrar de duas grandes obras, né? Que foram escritas por Homero, né? Que é a Ilíada e a Odisseia. Essas duas obras narram a Guerra de Troia. Ela tem uma narrativa heróica, né? Que tem questões mitológicas e é um estilo épico, né? E apesar da dificuldade política, econômica que tinha ali entre esses 4 grupos étnicos e até as cidades-estados da Grécia no futuro, eles se identificavam pela leitura homérica, né? Que todos eles tinham o mesmo sentimento, a mesma língua, a mesma força da literatura homérica. Daí a gente vai para o segundo período, que é o período homérico, né? É uma das mais importantes que aconteceram nesse período. Uma das coisas mais importantes que aconteceram nesse período foram as formações dos oicos. O que eram os oicos, né? A tradução de oico é casa ou família, mas os oicos era uma família em si, né? Uma mini comunidade que eles produziam para o autossustento, né? Eles produziam para subsistência. Eles tinham um pater, que era o responsável pelaquela família, né? Foi aí que surgiu várias palavras, tipo patriarcado, pai, várias outras coisas. Ele era responsável pelaquela família, então ele coordenava todo mundo daquele oico. E no futuro, esses pátrias, eles se tornaram os nobres, né? E o conjunto de pátrias, cada pátria é responsável pela sua família, junto eles formavam a aristocracia. Daí a gente entra no terceiro período, né? O período arcaico. Foi nesse período que deu início à oligarquia. O que é uma oligarquia? É o poder na mão de poucos. Então eram poucas pessoas, né? Inclusive, no caso, os pátrias que tinham o poder, né? Que tinham o dinheiro. Não, na verdade, não tinha dinheiro naquela época, né? Que eles tinham os territórios bons para plantar. Bom, esses nobres, eles tiravam o poder do rei, ou eles diminuíam o poder do rei e dividiam entre si. E daí, como não era apenas um que decidia, né? Não era mais o rei, eram os nobres, eles precisavam chegar num consenso, né? Para chegar numa conclusão do que eles poderiam fazer ou não sobre aquela sociedade. E daí originou a política, né? Que era onde os nobres se reuniam em conselhos para chegar às conclusões. Então foi aí que começou a política, que chegava, eles debatiam, discutiam até chegar a uma conclusão sobre o que seria realizado, né?
Os gregos valorizavam mais do que tinham em comum do que uma nação em si. Por exemplo, eles não ficavam tipo, ah, somos gregos, somos lindos, maravilhosos. Não. Eles identificavam, ah, tipo, eu falo grego, né, a língua grega, você também fala, então a gente é parecido, a gente é igual. Ah, a gente tem a mesma cultura, então a gente é parecido, a gente é igual. E o que decorreu das cidades independentes entre si, que era chamadas cidades-estados, né, as polis gregas, que cada cidade tinha seu governador, tinha o seu jeito de viver, né? Mas cada uma era independente da outra. Não tinha, tipo, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem as suas cidades, né? Registro, São Carlos, Ibaté. Ibaté é uma cidade daqui de lado, não vou fazer. Araraquara, Ribeirão Preto. E, e daí tem o governador do estado de São Paulo que comanda todos esses. Lá não, tinha São Carlos, tinha registro, e cada uma era independente de si. Elas só se identificavam porque todos falavam português e tinha a mesma cultura, comemorava a festa junina. Saudades até, não vai ter esse ano. Daí o que era uma cidade-estado, né? Ela recebe o nome de cidade-estado porque cada cidade é como se fosse um país, né? Cada uma possuía sua assembleia e tinha seu governo, que era uma única, as duas únicas coisas que eram obrigatórias em cada cidade-estado grega. Apesar delas serem independentes de si, elas tinham duas características em comum, né? De que toda polis grega, que toda cidade-estado tinha que ter uma ágora e uma acrópole. O que é uma ágora e uma acrópole? A ágora é tipo um local numa praça onde todo mundo se reunia para discutir e chegar a consenso sobre a política, né? Discutir a política, que é aqui na segunda imagem. E a Acrópole é o ponto mais alto da cidade, onde ficavam os templos, os edifícios bem importantes, e também onde os gregos conseguiam se defender do caso de guerra, porque como era o ponto mais alto da cidade, eles conseguiam ver se alguém estava chegando, né? Tipo, tá vindo lá, vamos se defender. E é aqui na primeira imagem. Daí o que aconteceu com o poder? Os nobres acabaram saindo do poder. Ocorreu a queda da aristocracia, que existia desde a época dos orcos, dos páters. Daí ocorreu a ascensão de diversas formas de governo, porque, como eu disse, eram diversas cidades-estado. Então, cada uma tinha umas que ainda estavam na aristocracia, umas entraram na tirania e na democracia, que foram a maioria. Mas por que eles caíram, né? Primeiramente por conflitos internos, que como cada um queria ter mais poder que o outro, sendo que todos tinham poder, acabavam gerando grandes discussões internas, né? E outro ponto é a satisfação social, porque como os nobres que eram que governavam, eles, obviamente, eles iam favorecer eles mesmos. Eles iam dar os maiores terrenos e os melhores terrenos que conseguiam gerar uma plantação boa para eles, e o menor e o que não plantava nada para os mais pobres, e julgavam da maneira que lhes favoreciam, né? E como os nobres eram que estavam no poder, eles sempre acabavam com algum tipo de vantagem, né? Que é o que eu acabei de falar para vocês. E também o surgimento de novas formas de riqueza. Antes, a única forma de riqueza eram os terrenos bons, né? Só que daí surgiu a moeda. A moeda ela era muito pesada, era tipo andar com uma barra de ouro no bolso. Mas significava que você tinha uma forma de poder, né? Você ter um minério era uma forma de poder. Então acabou dissolvendo essa forma de poder e várias outras pessoas poderiam ter o poder dinheiro, né? A tirania é uma forma de poder, que é uma das que se dissolveu a aristocracia, né? A tirania. A tirania é uma forma de poder, uma pessoa dá o golpe e de Estado, né? Tira quem está lá no poder, no caso os nobres, né? E toma o poder para si. E ele, como um único, começa a comandar. E a democracia nasceu em Atenas, quando um cara deu um golpe também, mas ao dar o golpe, esse poder que ele pegou para si, ele foi dado na mão do povo, né? Na mão do povo. E recebeu o nome de governo de todos, que na verdade era um governo de poucos, né? Por que um governo de poucos? Porque só quem chegava nas conclusões eram os homens maiores de 18 anos e que fossem livres, né? Então, por isso que um governo de poucos, porque poucas pessoas daquela da Grécia, né, daquela região, por exemplo, Atenas, que poderia chegar a conclusões governamentais. E a democracia, né? Foram os atenienses que desenvolveram o espaço da Ágora, né, que é ali aquela praça onde eles poderiam desenvolver o debate, e eles investiram no exercício da política, né, com questão de eles investiam como questão de aprimoramento pessoal.
Eles diziam que, com eles debatendo, eles adquiriam mais conhecimento sobre aquela questão, né? Só que, porém, 10% da população ateniense, por exemplo, de toda a Grécia, era capaz de fazer política, e os outros 90% não eram. E eles recebiam o nome de idiotes, que eram mulheres, crianças e escravos. Recebiam esse nome de idiotes porque eles diziam que eram capazes apenas de falar sobre si e não sobre política, uma questão muito mais ampla. Os que podiam eram os homens livres, eupátridas. O que é um eupátrida? É um membro da classe da nobreza, em que três que Teseu dividiu o povo ateniense que fazia executá-las as leis, né? Um povo que tinha um pouco mais de dinheiro, então você tinha que ser um pouco mais favorecido financeiramente, né? Tinha que ser livre, ou seja, não tinha que ser escravo, né? Também a pessoa não podia, né? Escravo não tinha dinheiro. Tinha que ser maior de 18 anos e homem. Mulher não era capaz. Diziam que ela só sabia falar sobre si e o que vivia ali na sua casa, por exemplo. Eles tinham uma hora que ter, para poder discutir, eles tinham que ter oratória, eloquência e capacidade de ouvir e discutir. Senão eles não podiam participar do debate. Daí, os pilares da democracia grega, né? O primeiro deles, o mais importante, era a Assembleia, que era a Eclésia, que eles eram o lugar de reunião de todos os cidadãos. Aqueles cidadãos que eu acabei de dizer, né? Homens livres. Onde votavam, e isso era muito importante, porque os próprios cidadãos faziam as leis e votavam naquelas leis. Por exemplo, eles tinham mais consciência do que estava acontecendo. Se eles estivessem votando que Atenas vai entrar numa guerra, eles iriam para uma guerra. Vai acontecer tal lei que vai cobrar tantos juros de mim. Eles não vão pagar tantos juros, né? Tanto que as leis recebiam o nome do cidadão, tipo, eu ia ter uma lei Moreira. Também tinha um conselho, né, que era o segundo mais importante, que era o Aboule, que os grupos de cidadãos voluntários de cada tribo grega, então se juntavam 3 ou mais cidadãos gregos, e eles ficavam ali nos conselhos garantindo que tudo que foi prometido, tudo que foi gerado uma lei fosse realmente cumprido, né? Eles se revezavam sempre para não haver uma corrupção, alguma coisa, para não o poder não tomar conta de si, né? Eles tinham também os tribunais, que era o Tribunal Popular, era um tribunal mais justo. Por que um tribunal mais justo? Vamos supor, Morani roubou. Daí o juiz vai olhar assim para mim e falar assim, Morani, se for realmente concretizado que você roubou, qual seria a sua pena, né? E daí eu falo, eu acho que eu mereceria, porque eu só roubei 5 pães, eu acho que eu mereceria 2 anos de prisão. Daí eles vão lá, vamos supor. Daí eles vão, investigam, decretou que Morani roubou 5 pães. Daí o que os juízes e o povo que tá lá junto, né? Fora eu, eles não tinham advogado, era eu mesma que ia defender eu mesma. Eles falavam assim: tá, roubou. 2 anos realmente é o que ela necessita? É o que ela precisa? Então é esses 2 anos de prisão. Não é? Eu poderia sofrer outras consequências, como até prisão perpétua ou morte, entendeu? Se eu não desse a minha própria justificativa ou não. E por fim, eles tinham as magistraturas, eram os que cuidavam da administração da cidade, que mantinham a cidade, né? Os que viam, precisa reformar aqui, precisa cortar grama. Algumas curiosidades, né? Os mandatos dos gregos eram no máximo de 1 ano, para que o governante não se apegasse ao poder. Não havia reeleição, ocorreu poucos casos de reeleição, e se houvesse reeleição, deveria ser anos depois, 4 anos depois, que já você foi eleito. Eles acreditavam que o sistema de votação era injusto. Por quê? Porque como a maioria dos nobres, né, que tinham caído ali na aristocracia, mas eles ainda tinham fama, né, porque a família deles eram famosa, eles eram conhecidos, né, e eles também tinham dinheiro, então era fácil eles fazerem a cabeça de alguém. Então, numa votação, era fácil eles levantarem a mão. Então, como eles consideravam esses dados injustos, eles colocavam o nome de cada um que estava se elegendo, tipo Morani, Eduardo, Gabriel. Daí eles colocavam num papelzinho, eles chacoalhavam e votavam. Era um sorteio, né? Os cargos não eram de apenas uma pessoa, por exemplo, se havia um ministro para aquela função,
iam ter 2 ou 3 ministros naquela mesma função para evitar algum tipo de corrupção, um fiscalizando o outro, né? E daí, ao final do mandato, um júri se reunia para discutir se o mandato foi bom ou ruim. E se ele tinha realmente prometido o que cumpriu, né? Cumpriu o que prometeu. E se ele não tivesse cumprido, ele deveria terminar de fazer. E se o mandato dele foi ruim, ele podia sofrer prisão perpétua ou morte. Então, tipo, a pessoa que entrasse naquele cargo de governador, mandante ali daquela região, ele tinha que cumprir realmente tudo que ele fez, senão ele ia ser obrigado a cumprir tudo, tipo, asfaltar a cidade. Ele ia ter que asfaltar a cidade. E se não foi bom, se ele foi um péssimo governante, ele poderia até morrer. Daí o que aconteceu? Ficou com muita gente, porque as cidades e estados começaram a se evoluir, tinham melhores condições, como o povo chegava a conclusões, começou a ter mais, não era mais aquela Grécia pequena do período pré-homérico, né? Mas no final do período arcaico ocorreu um problema populacional, era muita gente para pouco espaço. Para resolver os problemas, os gregos realizavam expedições navais, né? Eles construíam barcos, colocavam um líder que juntava uma população voluntária e eles iam para fazer novas polis, eles iam para as outras cidades. Tanto que falam que metade da Ásia, de toda ali da Europa, foi toda colonizada pelos gregos, né? Porque eles saíram mesmo, eles foram colonizando tudo. E cada expedição tinha um líder. Até no Egito, eles chegavam no meio do Egito e falaram, viu, a gente pode fazer a polis grega aqui? Daí eles estiveram até lá, entendeu? Fazendo cidades gregas pelo mundo. Cada expedição tinha um líder, e esse líder, ele assim, tinha uma tocha, né? Cada cidade tinha um templo, e cada templo tinha uma tocha, que ali significava que o Deus, um dos deuses deles, estavam vivos, né? Que eles eram politeístas. E lá tinha a chama indicando que o Deus estava lá, né? Então eles pegavam uma tocha, acendiam ali, iam até a cidade quando eles decidiam que ali era realmente o território que eles iam ficar. Eles iam com essa tocha e construíam um novo templo e acendiam aquele fogo, indicando que ali tinham gregos e que eles continuavam ali com o seu Deus e tudo mais. É isso. E é até por isso que surgiu a tocha, né, nas Olimpíadas. E Esparta, né? Esparta era perto da Grécia, era uma cidade grega, né? Era totalmente diferente, primeiramente porque, diferente, por exemplo, comparado com Atenas, né? Primeiramente porque Esparta era uma diarquia, que eram 2 reis que comandavam. Eles podiam possuir um caráter muito forte, eles eram muito militares, tudo era certinho, tipo, tudo sempre a ordem do rei, dos 2 reis, né? Que, por exemplo, o que Atenas tinha de discussão política, que eles chegavam a uma conclusão debatendo, Esparta achava que quem debatia e falava muito estava desrespeitando esses 2 reis, desrespeitava uma ordem superior, né? Por isso que Atenas e Esparta não se davam muito bem, sempre estavam meio que de briguinho com o outro. A sociedade espartana era formada pelos eupátridas, né, a elite guerreira. Depois deles, eles eram os únicos que tinham direitos políticos, né? Depois deles, os periecos, que habitavam ali a periferia. Periferia era só a região em volta da onde a elite guerreira morava, né? Depois os heliotas, que eram os escravos e propriedades do Estado. Por exemplo, em Atenas, cada um tinha seu. Eu poderia ter meu escravo e o escravo era só para mim. Mas em Esparta, o governo tinha os escravos, eu podia ir lá e alugar um escravo. Entendeu? Tipo, nossa, eu preciso de um escravo por uma semana, você pode me emprestar? Daí eles iam lá, vamos supor 100 reais. Ah, 200 reais? Ah, tá, top, pega. Entendeu? Era propriedade do Estado. Eles faziam as reformas públicas e tudo mais, e as pessoas poderiam alugar esses escravos. Eles eram rígidos e centrados, né? Daí a gente entra no período clássico. Foi o auge do teatro, da música, das Olimpíadas, da filosofia, da democracia, estava no seu auge, também estava tudo no seu auge. Porém, nesse período ocorreu muitas guerras, né? Por exemplo, as guerras médicas, que foi uma guerra entre os gregos e os medos, que eram os persas, né? Que tinham um grande império, muito grande, que acabou ameaçando todo o território grego, porque eles conquistaram até algumas cidades gregas. Porém, os gregos acabaram derrotando eles na famosa Batalha de Maratona, né? Que como
Eles invadiram pelo mar e para não chegar até a cidade, eles foram 40 metros, né, para lutar, para guerrear, né? E quando eles ganharam, eles mandaram um cara correr 40 metros para avisar que eles ganharam. Por isso que tem essa maratona, e a maratona a gente corre 40 metros. Eu não, né? As pessoas que correm 40 metros. Essa guerra acabou trazendo muitas consequências, como o fato de Atenas ficar mais poderosa que Esparta, e foi a população comum que lutou na guerra, né? Então eles exigiam mais participação e poder para o povo. Nessas guerras médicas, né, que foi a guerra médica, teve várias batalhas, né? Uma delas foi a do 300. Sim, eles realmente existiram. Atenas estava lutando e como os medos, né, os persas falaram, a gente não conseguiu por mar, a gente vai tentar por terra, a gente vai, como era região montanhosa, né, a gente vai entrar pelas montanhas. Atenas, sabendo disso, pediu ajuda para Esparta. Esparta de primeira falou, não vou ajudar nada. Mas aí depois eles mandaram 300 homens, né? E foi ali naquela região montanhosa, entre duas montanhas, que eles guerrearam, né? Morreu os 300 homens. E é tanto que lá tem uma estátua, né, de um homem não, de um guerreiro, né, que ele tá com aquelas capacetes deles, escrito: aqui morreram 300 homens, persas não, hein, gente, pelo amor de Deus. Aqui morreu 300 homens a favor da sua democracia, na democracia de Atenas, nananana, tipo, culpando Atenas porque os seus 300 homens morreram. Mas acabou que Atenas, né, mudou, tirou toda a população daquela cidade, lutaram mais longe, né, porque os atenienses não acreditavam que ali onde estava Atenas, ali onde era construída Atenas, era Atenas, mas sim onde o povo ateniense estava era Atenas. Daí eles ganharam e voltaram para aquele local, né, que era Atenas. Só que Atenas era corrupta. Daí, uma das consequências dessas guerras médicas foi a Liga de Delos, né? Atenas juntou várias cidades, vários estados, várias polis, várias cidades, estados, várias polis, para que se os persas voltassem a atacar, essas cidades se uniriam contra eles, né? Elas se juntariam para lutar contra os persas, né? Mas teve um grande porém, né? Atenas acabou juntando todo o dinheiro de cada cidade, todos os recursos ali da Liga de Delos, investindo nela mesma, né? Por isso que ela ficou tão rica, cheia de investimentos nas suas construções, mais gente um pouco mais que tinha um pouco mais de estudo, né? Por isso que ela ficou tão rica, grandíssimos jardins e tudo mais. Isso gerou revolta contra Atenas, né? Todas aquelas cidades ficaram, quando perceberam, ficaram contra Atenas, né? E foi aí que Esparta aproveitou toda essa tensão, que estavam todo mundo bem bravo, bem puto com Atenas, e para criar a Liga de Peloponeso, né? Que seria uma liga rival da Liga de Delos. E essas duas ligas acabaram brigando, né? Guerreando na Guerra do Peloponeso. Esparta acabou vencendo Atenas e deixando a Atenas um pouco mais fraca, né? E aqui é Esparta contra Atenas. Daí a gente entra no período helenístico. Lembra que a Atenas estava fraca e tudo mais. O período que finalizou a Antiguidade Clássica, né? Esparta tinha derrotado Atenas na Guerra do Peloponeso, se tornou um pouco mais forte, mas isso durou muito pouco porque ocorreu várias outras guerras, como a guerra entre Tebas e Esparta, onde Tebas venceu. Então, Atenas e Esparta estavam fracos. As duas potências, as duas cidades-estados mais fortes de toda a Grécia estavam fracas, né? Atenas, estando mais fraca, facilitou que fosse conquistada. Ela foi conquistada pelo Felipe da Macedônia. Conhece o Felipe da Macedônia? Não lembra dele? Mas acho que você conhece o filho dele, o Alexandre. Isso mesmo, grande, o Alexandre o Grande. Daí acabou que o Felipe da Macedônia, o pai do Alexandre o Grande, morreu. E Alexandre o Grande pegou o poder para ele, né? Alexandre o Grande acabou se tornando um grande conquistador de territórios, tanto que ele conquistou tudo aquela Ásia inteira, tudo ali, toda aquela região, misturando desse modo as duas culturas, formando a cultura helenística, né, que é a cultura asiática misturada com a cultura grega. Quando Alexandre morreu, seus territórios foram divididos entre seus generais. Isso enfraqueceu todo o território, né, todo o poder que eles tinham. Daí Atenas acabou sendo conquistada pelos romanos e virando apenas uma das províncias do Império Romano. Então Atenas, aquela cidade que ficou enorme, toda poderosa, acabou virando só mais uma província, né, do Império Romano. Tá aqui uns 3 filmes pra gente assistir domingo, de sábado, de noite, pra gente ver e estudar ao mesmo tempo, né?
que é o Hércules, que mostra um pouco como que era a cultura deles. Presentes, que conta sobre uma das batalhas das guerras médicas, né? E Imortais, que também mostra como que era a cultura, como que eles viviam, né? É isso, gente. Muito obrigada. Amo vocês. Obrigada, amo vocês. Cadê? Eita. Eita. Assim, espero ter ajudado. Hoje, às 6h30, eu vou estar aqui dando uma aula. Eu vou mandar o link aqui no Google Meet, no grupo também. Pode me mandar no WhatsApp se vocês quiserem, liga. Espero ter feito um resumo básico, é só o que cai na prova mesmo, nos vestibulares. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada, gente. Até mais tarde. Só me chamar. Qualquer dúvida, meu e-mail, meu WhatsApp, vocês têm tudo. É isso. Se vocês fizerem algum resuminho, algum mapa mental, me marquem no Instagram, tá bom? Então tá bom, gente. Beijo. Tchau. Interromper a gravação.